ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi. O episódio de hoje no nosso podcast não vai ser sobre um acontecimento histórico, um caos ou uma biografia específica. Hoje vamos contar a história de um livro que chegou ao Brasil no comecinho do século XVIII e se transformou na principal referência de conhecimento durante quase 200 anos, em especial no sertão do Nordeste brasileiro e nos interiores. Estamos falando do Lunário Perpétuo, um almanaque que, como vamos ver, tinha de um tudo. E, claro, já que vamos falar do que é considerado o primeiro almanaque a chegar no Brasil, vamos falar também rapidamente sobre outros almanaques que foram, durante o século XIX e comecinho do século XX, a coqueluche da época. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Primeiro, temos o SiteGuy.dev, nosso produtor de sites, aplicativos e outros produtos digitais, que pode ajudar você a tirar aquele projeto genial de almanaque digital do papel e colocar, veja bem, na World Wide Web. Fale com o pessoal do SiteGuy e peça um orçamento. Você vai ver que é bem possível começar algo novo por um preço bacana. Dizendo que veio daqui, ganha um desconto inacreditável. Olha, eu prometendo coisas por conta própria. E Danilo, o que o Drinco mandou pra gente hoje? O vinho de hoje é o Luna Beberide de Bierzo Mencia 2016. Um vinho espanhol feito 100% com as uvas do tipo Mencia e que combina com tapas espanholas e queijos semiduros. Ele está pela agradável quantia de R$ 57,90 lá no Drinco. Bora aproveitar? Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tem antigas alquimias de almanaque. Já enfrentou intempéries, roubos, incêndios e saques. Dos homens das traças, das garras, das eras, carrega segredos, decifra quimeras. Venceu todos os ataques. O meu lunário perpétuo sob o sol é luzidio. Para começar, eu tenho que dizer que foi muito difícil pesquisar isso. Eu soube do tal do lunário porque ouvi uma notícia que esse será o tema do desfile de escola de samba da Unidos do Porto da Pedra no Carnaval 2024. Aí, como eu sou um bicho extremamente curioso, precisei descobrir o que era isso, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Afinal de contas. Carnaval é cultura, gente. E quanto mais eu descobria, mais eu achava fascinante. Então, do começo. Lunário Perpétuo é o apelido de um almanaque, cujo nome inteiro é o non plus ultra do lunário e pronóstico perpétuo geral e particular para todos os reinos e províncias. E como podemos ver, ele se propõe a prever tudo no geral e no particular para todos os reinos e províncias. E além de tudo, o engraçadinho é perpétuo. Eu queria ter a autoestima desse livro. Mas esse livro não nasceu em português e nem com esse nome. O almanaque foi criado por um espanhol chamado Jerônimo Cortés, em Valência, na Espanha, no ano de 1594. E você que achou o nome do português engraçado, vou te contar um espanhol. Preparado, Danilo? Não. Como não? Não. Bem, eu vou usar o meu não espanhol aqui para ler o nome do livro. Lunario perpetuo, en cual contiene los llenos y conjunciones perpetuas de la luna, declarando si serán a tarde o de mañana, con la prognosticación natural y general de los tiempos y de los efectos inclinadores naturales que causan los signos de los planetas en que las nacen debajo de su dominio. Finalmente contiene algunas elecciones de medicina, navegación y agricultura, sin otras cosas de consideración y provecho, con un regimento de sanidad a la postre. E agora a gente vai colocar também a tradução simultânea da Camila Tuga. O nome em português traduzido seria Lunário Perpétuo, no qual contém os cheios e conjunções perpétuas da Lua, declarando se serão de tarde ou de manhã, com o prognóstico natural e geral dos tempos e dos efeitos e inclinações naturais que causam os signos e os planetas, nos que nascem por debaixo de seus domínios. Finalmente, contém algumas eleições de medicina, navegação e agricultura, sem outras coisas de consideração e proveito, com um regimento de sanidade, com um regimento de saúde à comida. Pois o Lunário foi publicado pela primeira vez em português em 1703, ou seja, 106 anos depois de sua primeira publicação espanhola, com tradução de Antônio Silva Brito. E logo depois ele veio para o Brasil. Tá tudo errado, né? Tipo, você deixar um livro espanhol traduzido por português como coisas perpétuas. Não funciona. É um almanaque perpétuo. Eles estão aí pra provar que não deu certo. É o almanaque perpétuo. A gente vai saber tudo que tem dentro desse livro ainda. Deu errado. Bem, no Brasil, gente, esse livro se tornou um sucesso. Se espalhou, como diriam os amigos, como rastilho de pólvora. Toda a família mais imponente tinha esse livro. E muitos sabichões também.
Como tinha muita gente ignorante e pouca gente que sabia ler, ele se tornou um tipo de manual de tudo, que era usado por benzedeiras, gente que se fazia de sábia, doutores do povo, especialistas em astronomia, astrologia, agricultura, um tipo de Google ou compilado do conhecimento da época. Mas o que tinha nesse livro que agradava tanto o povo? Putaria. Não tinha putaria. O que não tinha era putaria. Tinha desde horóscopo até explicações sobre a Terra e os planetas. Tinha, por exemplo, uma tabela perpétua de quando nascia o Sol todos os dias do ano, quanto tempo tinha o dia e quando ele se punha. E a mesma coisa com a Lua. Tinha as divisões das idades do ser humano em fases. Ou qual era a melhor luz para quartos e escritórios, bem feng shui. Um exemplo do que está escrito lá. Os aposentos para dormir devem receber a luz da parte do Oriente, porque é bom, assim para a conservação da saúde, como para os aposentos sejam limpos e sãos. Assim mesmo, as livrarias e escritórios devem receber a luz da parte oriental, para que estejam limpos de traça e mofo. Ok. Eu nem sei qual é a luz da parte oriental, para falar bem a verdade. Outra coisa muito útil do calendário perpétuo, e que de lá gerou um novo calendário, são as datas importantes que mudam no calendário católico. Por exemplo, quando é quarta-feira de cinzas naquele ano. Hoje em dia é fácil, mas naquela época era uma complicação saber. Com o lunário, informação ao alcance da mão. O Google do sertão. Falei que saiu do lunário para um calendário católico porque o lunário foi a base das folhinhas marianas, que contam essas mesmas datas em tabelas perpétuas e também além de previsão de tempos copiados do tal lunário. E olha lá que muita gente que achava o lunário uma coisa meio demoníaca por conta de todos os horóscopos que tinham dentro dele, amava a folhinha mariana. Hipocrisia? Talvez. Eu tenho uma dúvida. O quê? Você falou que ele é o Google no sertão, mas se ele era tão popular assim que você falou, ele não era usado no Rio de Janeiro? Não, ele é usado em todo o Brasil, mas particularmente no Nordeste brasileiro, assim. Assim, você vai... Tem coisas que, na verdade, até eu acho que as nossas avós falavam ainda, sabe? Virou tipo um conhecimento popular passado de pai para filho, assim. Comer manga com leite? É, tipo isso. E agora a gente vai falar mais um pouco sobre o que tinha no lunário. Por exemplo, trazer tudo o que você devia fazer cada mês, saber sobre o que plantar, o que colher, se é hora de cortar lenha ou não, coisas bem práticas do campo. Eu não consegui entender se eles adaptaram para o hemisfério sul, porque o lunário que eu li estava, podar amendoeiras, o que não é uma coisa muito comum no Brasil. Ele também tinha um tipo de horóscopo de como são as pessoas que nascem sob determinados planetas. Não são os nossos signos que aparecem depois também no lunário. Pelo que eu entendi, mas posso estar completamente errada, pois é um livro de 1700 que eu li um facsimilar. É pelo dia dessa semana o lance, ou é o signo lunar, mas com planetas. Mas eu amo todas as descrições de pessoas lá, são péssimas. Peguei aqui as pessoas saturninas, nascidas sob o signo de Saturno, para vocês. O texto é antigão, mas dá para entender. A fisionomia que dá Saturno. Os que nascem debaixo do domínio deste planeta são de natureza fria e seca. Costumam ter o rosto grande e feio, os olhos meãos e inclinados para a terra. Um maior que o outro, nariz grande e grosso, os beitos grossos, sobrancelhas juntos, a cor do rosto preta, os cabelos negros duros e ásperos, os dentes um maior que os outros e mal proporcionados, os peitos muito velozes e muitos nervos, e enxutos de carnes, as veias subtis porém descobertas, as pernas compridas e tortas e mesmo as mãos. E se Saturno esteve ocidental, faz um homem macilento, de pequena estrutura e pouco cabelo e corredio. Mas não pense que é só a gente que nasce sob Saturno que é ruim. Olha por quem nasce sob o domínio da Lua, por exemplo, que era considerado um planeta, né? A fisionomia que dá a Lua. Os que nascem debaixo do domínio da Lua são homens muito alvos e fleumáticos. Têm o rosto cheio, redondo e pálido. Os olhos medíocres e sonolentos, um maior que o outro. E tem alguns sinais ou pintas nos rostos, as sobrancelhas juntas, o nariz rombo e a boca pequena. A condição que influi a Lua. Os da natureza da Lua são inconstantes, vagabundos, dorminhocos e muito a miúdo têm enfermidades, ainda que pequenas. São inclinados a navegar, andar por agouas e lagoas, e são inconstantes, preguiçosos e vagarosos em se determinar. Os lunáticos. Os merda. Basicamente assim, mas todo mundo que nascia sob qualquer signo tinha um monte de defeito. Era basicamente uma gente feia, todo mundo. É mais fácil, né? Não tinha ninguém bonito. Mas além dessa lista de signos, que eram, na verdade, de planetas, né? Tinha a lista dos signos como a gente conhecia, com umas coisas super específicas, assim. No meu caso, dizia que a mulher de aquário fica doente aos 24 e aos 35 anos. Mas passando dos 38 anos, ela vai viver até os 82. Oi. Longa vida para mim. Já, Danilo, você de Capricórnio, homem capricorniano. O varão que nascer debaixo da subida desse signo será iracundo, vão e mentiroso. Oi. Denota que andará muitas vezes falando só consigo. Verdade. Será um tanto melancólico, também, animoso e inclinado à guerra. Aí não. E finalmente, que padecerá de algumas tribulações. Viverá enfermo, mas promete-lhe, conforme a sua natureza, 77 anos de vida. Isso aí, tô sempre doente. Você não tá sempre doente.
Eu não sei o que é iracundo. Você sabe o que é iracundo? Faço a menor ideia. Nem eu. Eu acho que é ótimo que todo capricorniano vive até os 77, mas só se for homem. Tá na faixa aí. Na faixa do quê? Você não tem? Tá De longe? de vida, expectativa de vida. Acho que é um pouco mais aqui. No Brasil, acho que não sei se chega a 77, mas acho que tá dentro ali. Tá bom. E nos horóscopos, nosso Google medieval vai para a previsão do tempo de todos os dias eternamente por uma tabela loucona para do nada explicar pra gente em que signo tem de estar a lua para você tomar um purgante, se não dá ruim. Você toma muito purgante, Danilo? Nunca tomei. Eu tomava. Minha avó me dava vários purgantes quando eu era criança, era terrível. Por exemplo, agora eu vou falar sobre purgantes e a lua. Sempre que a lua se achar nos signos áqueos, fará bom efeito a purga. Porém, advirta-se que se a purga for bebida, convém que a lua esteja em escorpião. E se for bocado ou electuário, a lua deve estar em câncer. Se forem pílulas, em peixes. E dessa maneira os efeitos sairão muito bons e salutíferos. Você confere horóscopo para tomar purgante, Danilo? Não tomo purgante, então não confiro horóscopo. Você acha de conferir horóscopo antes do purgante? Você acha que a lua escorpião muda muito o efeito purgativo? Nessa época aí, os caras valiam de tudo, né? Tava todo mundo com medo do livro Maia nos anos 2000, né? É verdade, isso é verdade. E as regras para banhos? Se for para limpeza, garanta que a lua esteja no signo de Libra ou Peixes, que a pessoa ficará limpa. E eles têm uma tabela de quando a lua passa por cada signo. Você espera a lua chegar no signo de Peixes ou Libra para tomar banho para você ficar mais limpinho? Não. Também ele descreve regras para o pão, para exercícios, para quando comer. Teve uma que eu gostei muito que foi a do vinho, que fica aqui por conta do nosso patrocinador. Dizem estes versos que o vinho, para ser bom, deve ter 3 propriedades, que são 1. Forte, de boa cor e melhor cheiro. O vinho forte, bebido com temperança, é muito proveitoso e saudável para o corpo, porque serve de alimento e nutrimento. O vinho de boa cor, além de causar contentamento à vista, é apetitivo e melhor. O vinho que tiver fragrância e bom cheiro é muito confortativo, cria bom sangue e vigora os espíritos sutis. Na edição revista e ampliada tem que colocar melhor preço também. Que é o que tem no Drinco, né? E assim vai. Esse manual tem 300 páginas e fala sobre absolutamente tudo. Tipo o manual do escoteiro mirim, é isso? Só que é um manual do adulto não mirim, né? Não sei do caso. Panguão. Aí o povo pegava e durante 200 anos ficava estudando como um livro mágico e também de consulta. E ele tinha até previsões de carestia, o que eu achei particular, assim, para economista da Faria Lima, que eu acho que eles estão usando até hoje, né? Esses não duvido. Sinais de carestia. Sinais de carestia por várias causas. Quando aparecerem cometas com as caudas compridas, denotam carestia e falta de frutos. Quando os tempos se trocarem, que vem a ser quando há de fazer frio, faça calor, e ao contrário, denota grande carestia. Enquanto algum eclipse aparece algum sinal negro, verde ou vermelho, denota carestia. Quando no inverno chover muito, é sinal de carestia. Quando no princípio do estio ver muitas chuvas e geadas, denota carestia. Então, assim, se quando fizer, que era pra fazer calor, fizer frio e ao contrário é sinal de carestia, Curitiba é o lugar com a maior carestia do planeta Terra. Mas isso aqui não é absurdo, tipo, que os caras vão de horóscopo a carestia, a tudo, é tipo... mas isso aí é tipo o Twitter da outra direita do Brasil, é isso? Começou no século XVI e, tipo... Se marcar aí já tava escrito que cloroquina curava a doença. Se pá, sim, eu vou chegar na parte das doenças, exatamente agora, que vai para um mar de receitas de doenças. Alguns exemplos. Para os frenesis. Para os frenesis causados de febre contínua do enfermo, será bom pôr-lhe na cabeça o fígado ou rins de um carneiro, logo que o acabarem de matar, ou um frangão, ou o pombo aberto pelas costas. Eu gostei do detalhe que tem que abrir o pombo pelas costas e colocar na cabeça do cara com febre. Pelo amor de Deus, gente. Para demasiado sono. Você tem muito sono, Danilo? Não. A quem dormir demasiadamente, será bom dar-lhe fumaças pelos narizes, de penas de perdiz queimadas, ou solas de sapatos velhos, ou de unhas de jumentos, ou cabelos humanos. Isso aí é tipo tortura, né? Eu quero dizer que se a pessoa estiver dormindo e você colocar uma fumaça de unha de jumento no nariz dela, com certeza o sono passa. Tudo, né? O sono passa na hora, né? Enfim, com todos esses exemplos que eu dei, deu pra entender um pouco porque esse livro era o maior best-seller por 200 anos, né? Ele tem essa linguagem meio autoritária, né? Em que tudo que fala é uma verdade suprema. Eu tenho certeza que várias simpatias e coisas que as benzedeiras fazem, avós,
comentam e tal, passaram pro mundo como um conhecimento popular, estão ali, assim. Tipo essa coisa de olhar pro céu aberto à noite e dizer que vai fazer frio no outro dia, Mas sabe? isso faz sentido, isso é 100% acurado. Então, mas tem umas coisas lá no lunário que também fazem sentido, entendeu? Que não são completamente erradas, Não. são de observação. Sim, obviamente tem coisa ali que funciona, assim, que não, se você fizer um experimento, bate, mas, assim, de cada 100 deve ter tipo 3. Sim, com certeza, porque também era um conhecimento do século XVI, né? E que chegou ao Brasil e ficou até o século XX, isso que é a coisa mais louca. O importante é que o lunário não só conquistou alguns céticos, como Câmara Cascudo ou Capistrano de Abreu, e continuou circulando até o começo do século XX, como também criou um modelo para novos almanacs. Eu queria até falar mais sobre os outros almanacs que surgiram no Brasil no século XIX, mas como esse episódio já vai ficar um pouco longe, eu fiz só uma listinha de alguns dos mais importantes. Se os nossos ouvintes gostarem do tema, eu posso fazer no episódio 2, Almanacs, né? Então vamos falar sobre os outros almanacs famosos, além do lunário, que surgiram logo depois dele, né? Que chegou no século XVIII, no Brasil, o lunário, no século XIX começaram a surgir mais almanacs. O Almanac do Pensador, que foi publicado entre 1836 e 1892. Foi um dos primeiros almanacs impressos, contava com uma variedade de informações, incluindo datas importantes, efemérides, conselhos práticos, anedotas, entre outros. Outro que citam sempre é o Almanac Lemmat, que foi uma publicação icônica e duradoura no Brasil. Ele foi lançado em 1844 e continha informações abrangentes sobre diversos assuntos, além de anúncios comerciais. O Almanac, com K, Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro, ele foi publicado anualmente no Rio de Janeiro a partir de 1849 e era uma fonte de importantes informações comerciais, administrativas e estatísticas da cidade. Então, tipo, todas as informações comerciais de estatística, sabe? Que chegou, que foi embora, importação, exportação, tudo isso era nesse almanac. O Almanac Garnier, lançado em 1868, foi uma publicação popular que abrangia uma ampla gama de tópicos, incluindo astronomia, geografia, história, literatura, poesia, além de curiosidades e charadas. Você gosta de charada, Danilo? Não muito. Então você não ia ser um consumidor do Almanac Garnier? Provavelmente não, mas tem literatura, poesia, talvez. Então, o Almanac Bertrand, publicado pela livraria Bertrand, né, que era uma das mais antigas livrarias do Brasil, tinha como objetivo fornecer informações sobre literatura, arte, ciência, além de incluir contos, poesias e enigmas. O Almanac do Estado de Minas Gerais, publicado a partir de 1902, abrangia informações sobre o Estado de Minas, incluindo efemérides, dados estatísticos, eventos culturais e turísticos. Esse era tipo um livro de consulta do Estado inteiro. E o Almanac Biotônico Fontoura, que era uma publicação voltada para a saúde e educação infantil, que acompanhava a popularidade do tônico fortificante da marca. Você tomava biotônico Fontoura? Eu acho que eu tomei algumas vezes, mas isso aí é um elixir fake, né? Eu acho que tem álcool no tônico. Tinha álcool no biotônico Fontoura. Eles davam para as crianças ficavam mais fortes e porém um pouco bêbadas. Mas assim, esse almanac do biotônico Fontoura parece que ele era muito popular entre os pais, assim. Ele tinha dicas, sabe, de cuidar de neném, essas coisas todas. E essa foi a história do Lunário Perpétuo, um livro loucão que tinha solução até caso tivesse entrado algum bicho em você durante a noite pela boca. Você quer saber qual que é a solução? Se entrou um bicho em você durante a noite pela boca? Sei lá. Diz aí. Você tinha que enfiar as cinzas da sola de um sapato velho por um funil pela boca da pessoa e esperar o bicho sair por baixo. Cagar? É. Ah, tá. Tipo, o que é só? Cagar um rato. Não, mas tipo, cinza de sola de sapato velho? Vale qualquer coisa. E o que você achou dessa história, Dano? O que você achou desse Lunário Perpétuo, que foi esse exemplar de livro que ficou acompanhando o Brasil durante quase 200 anos? Eu acho que faz todo sentido, assim, imagino que outros países também tiveram algo similar, provavelmente nos Estados Unidos, com alguma coisa que veio na Inglaterra. Faz todo sentido, era um compilado de conhecimento da época, né? Uhum. E você já tinha ouvido falar dele? Não conhecia, não. Eu achei bastante curioso isso. Você quer agora um exemplar do Lunário encadernado para consultar sempre que aparecer alguma dúvida? Eu não sei se eu vou ter dinheiro para comprar um exemplar disso aí. Deve custar uma fortuna. Deve custar uma fortuna. Eu acho que tem algumas edições, porque assim, ele era publicado, foi muito publicado, né? Então tinha os originais que chegaram de Portugal, e depois ele começou a ser publicado também no Brasil, assim. Então tinha edições de anos, assim. Eu soube que pelo menos até o ano de 1918 teve edições, então tem algumas na Biblioteca Nacional. E eu acho que eles tinham edições, né? Mudavam alguma coisa de um ano para o outro e tal, mas tem até do ano de 1918. Isso daí, assim, se alguém tiver perdido na casa, tá semi-rico. Você achou interessante a história? É bem interessante.
Eu também achei muito curioso, assim, eu não tinha a menor ideia, não conhecia. A gente só não pode ser anacrônico, né? Assim, fazia sentido naquela época. Ah, claro, não tem que consultar o lunário pra nada, gente, pelo a gente amor. pode fazer as piadas agora porque a gente tem mais informação, mas naquela época, sei lá, era, a tiazinha do Alentejo ali que falava que passar, sei lá, cocô de burro no joelho curava, alguém anotava aquilo e segue o barco. É nessa vibe mesmo, assim, cinza nas feridas, esse tipo de coisa. É um conhecimento da época, né? Não pode ser anacrônico mesmo, você tem razão, Daniel. E o Antônio Nóbrega, ele fez um disco, um álbum que chama Lunário Perpétuo, em homenagem a esse livro, uma homenagem à importância do lunário pro conhecimento do Nordeste, assim, né? Pra difusão de algum conhecimento no Nordeste, por mais que não fosse realmente um conhecimento muito acurado, né? E é isso, mais algum comentário? Não. Então vamos para uma pausa e os recadinhos? Bora. Recadinhos. Danilo, caso alguém queira nos contar uma boa receita para tomar purgante sob o signo de Aquário, como faz? Grava um vídeo, posta no TikTok e marca a gente. É só assim que ele pode mandar? Só assim, porque ele vai precisar passar vergonha. Entendi. Se quiser então, fazer isso, vai precisar eternamente, Entendi. Mas se a pessoa quiser só falar que, na verdade, ela já viu um exemplar do Lunário Perpétuo, quiser contar alguma coisa pra gente, como faz? Aí ela pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, pode entrar no nosso site, muitopior.com.br, deixar uma mensagem no post desse episódio, ou de outros, ou mandar uma mensagem de áudio, que a gente essa semana tem. Também pode procurar a gente nas redes sociais, a gente tem o Instagram, o Facebook e o Twitter, e também pode deixar uma mensagem lá no nosso canal do YouTube, ou no Spotify. Muito bom. Agora os recadinhos da semana. A Andréa Cubas, quando no episódio do Pistoleiro, teve tanta morte essa semana que eu já estava esperando os irmãos sumidos aparecerem no final para matar todo mundo e se vingarem dos seus traumas. Suco de Brasil, realmente. Basicamente. O Edson respondeu, você viu o mar? Olha, grande piada. Não é? E nem quero ver. Risos. A piada do Vilmar, porque o Vilmar é o nome do cara, né? Uhum. Enfim. A Mônica Silveira agradeceu com... De nada. Obrigada. O Anderson Leandro mandou, não me importa se outro canal faz melhor. Vocês dedicam o tempo para pesquisar, editar e postar o vídeo. Se não fosse por vocês, eu não teria adquirido o conhecimento que passam. Então, se não está satisfeito com o conteúdo, faça um canal no YouTube ou tente fazer melhor. Novamente, estão de parabéns e obrigado. Obrigado, Anderson. Ele deve estar falando daquela outra moça aqui. Falou que a músicas faz melhor. Mas eles fizeram melhor mesmo, provavelmente, o episódio, porque, assim, eles são especializados no tema. A gente só conta aqui as histórias. Mas tá tudo bem, a gente não tá magoado, não. E eu muito obrigada. Mas obrigado, Anderson. O Rafael Pascali mandou, meu Deus, que coincidência, no episódio da Fera da Penha. Exatamente no dia 2 de maio, quando foi lançado esse vídeo, Neide morreu. Que é a Fera da Penha. Olha aí. Coincidência, hein? Tava lá no Lunário Perpétuo isso. Você acha que eu li no Lunário Perpétuo que a Neide ia morrer? Ah, é porque ela devia ser de Aquário, então morre em 78, 82, né? É, mais ou menos por aí. Depois eu fui pesquisar se tinha notícia sobre a morte dela, eu vi só uns comentários de Twitter e Facebook, eu não vi uma notícia mesmo, mas então, não sei. A Vana Maria de Souza, no Mãe Jacaria, mandou, tem que mostrar a simulação, senão ninguém entende. Como que a gente vai mostrar a simulação no podcast, minha senhora? É meio complicado, né? Eu posso colocar uma musiquinha assim, depois assim, tipo daquelas, simulação. Aí eu fico indignada, como diria Gil do Vigor, cara, como que a gente vai mostrar uma simulação? É porque a gente tá no YouTube e as pessoas não entendem que aqui, esse episódio, assim, isso é um podcast que também está no YouTube, então não tem como a gente fazer simulação. Só tem áudio. Mas a gente pode, de repente, contratar, ver se a gente arruma uns amigos aí pra fazer diálogos. Aí a gente fala simulação. Aí entra uma pessoa falando, olá. Ai, gente. Enfim. Olha que a gente tem que passar, meu Deus. O Vicente Correia de Assunção mandou no Tatum Canara, nosso primeiro episódio, Tatum Safada. Tá. Ele achou uma boa, perguntou um trocadilho. Enfim. No Spotify, sobre o Pistoleiro de Serra Talhada, o Pedro Henrique Reis mandou, foi uma história bem confusa, acompanhar todos os personagens foi difícil pra mim. Adoro vocês. Eu tentei fazer numa linha cronológica, começando com a que tem treta da família. Tem muito Gaia, né? E tem muita gente com o mesmo nome, isso que é difícil. Sim, mas espero que você tenha gostado e entendido alguma coisa. A Isha Valente mandou, fico feliz de ver as histórias do meu Pernambuco aqui no melhor podcast.
E fico triste em perceber que nada mudou, tá quase tudo do mesmo jeito. Povo miserável, corrupção, brigas de família. Pois é, né? O Brasil gira e continua igual. É, basicamente. Mas não tem só a ver com Pernambuco, viu? Não. É o Brasil inteiro. Tipo, nossa senhora, se for olhar só o interior de São Paulo, você ficaria mais triste do que olhar pro interior do Pernambuco. Você ficaria indignada. O nosso amigo Ricardo Cravo mandou que 2 notícias. Uma dizendo que no dia 18 de maio de 73 foi o dia do caso da menina Araceli. Que a menina Araceli foi sequestrada, então fez 50 anos. Bastante tempo. Da morte dela. E o segundo foi que também uma outra efeméride, que no dia 19 de maio nascia Ho Chi Minh, que a gente também tem um episódio sobre. Olha, garçom no Rio. Então, tá aqui, temos essas 2 efemérides que aconteceram nessa semana de maio. Ouçam. E aí, tirando isso, a gente também tem as pessoas que interagiram, mas não deixaram comentário, que é a Ramalho Dani, Jonas Rodrigues 96, Cefel Souza, Gandolf Edgar. Edgar, brother. Ah, tá. O Ricardo Crava, Cassala, Cláudio M. Santos 28, o Tom do Pinado Oficial, Osiman Dias Shelley, Amado M.A. e a Cubinha. No Twitter, o Fernando Ribeiro, o Marcos Prado aparecendo lá, e também o nosso núcleo Sauerkraut, com Helenari Stein e o Schubart. Cláudio Schubart. E também, essa semana não tivemos o aparecimento do núcleo Terra Nostra. Verdade. Terra Nostra. Eles estão no momento tudo sumido, Panarello, Pecchigliani e Giancarlo. E também a gente recebeu uma mensagem de áudio. Verdade, Christian. Do Christian Carren. Carren? Francês? Ou seria o Cohen, porque é hebreu. Não sabemos. Então, vamos colocar um pedacinho da mensagem dele? Bota aí. Então tá. DJ. Boa tarde, amigos. Então, parabenizando o trabalho de vocês mais uma vez, querendo destacar que se algum dia vocês planejando em vir ao Rio de Janeiro, vocês, por favor, me procurem com antecedência, guardem o meu e-mail. Eu vou tentar providenciar uma hospedagem para vocês e vou ter o prazer da gente poder fazer muitas fotografias para o Instagram em lugares icônicos aqui do Rio, e secretos aqui no Rio de Janeiro, inspirados nos episódios que vocês fazem. Que tal? E é isso, então. Mais algum recado? Não tem nada não. Boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.